Nós vamos tratar agora do caso Louquinho. Vem cá comigo. O repórter Denis Constantino está a caminho agora da casa da família das vítimas fatais, que estão consternadas, revoltadas. E aqui ao lado do Kilson Johnny já está posicionado o advogado do Louquinho, do Stanley, Gabriel. A pergunta que não quer calar, o Kilson, o Stanley veio a decisão já para soltá-lo, né? Aquele habeas corpus que o advogado que está ao teu lado pediu, já está dado ok, né? Dado ok para a soltura. A soltura já aconteceu? É a primeira pergunta aí para o advogado e claro que a gente vai querer também saber mais detalhes desse processo, né? Exatamente. Bom dia, Dudu, mais uma vez. Voltamos a falar, e desta vez, do caso Louquinho, que ainda repercute em toda a sociedade piauiense e em todo o Brasil. Ao meu lado está o doutor Leonardo Queiroz, que também está nesse caso, assim também como o doutor Guilherme, que também está aqui ao nosso lado. Doutor Leonardo, ainda falando sobre a soltura do Stanley Gabriel, ele já foi posto em liberdade? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Kilson. Bom dia, Dudu. Com relação à soltura do Stanley, o habeas corpus teve uma decisão ontem, liminar, na qual o desembargador entendeu pela desnecessidade da manutenção dessa prisão e a substituiu por medidas cautelares diversas. Ainda no dia de ontem foi expedido o alvará de soltura, entretanto, por questões de horário, não foi possível dar cumprimento na data de ontem. Acreditamos que, nas primeiras horas do dia de hoje, a administração da unidade prisional deverá dar cumprimento à ordem judicial. Bom, precisamos entender algumas situações. Existe jurisprudência, porque esse caso pode ter uma reviravolta. O senhor acredita que existe jurisprudência? Porque foi, Dudu, inicialmente, esse caso para culposo lá na Central de Flagrantes, no início ali dos trabalhos. Em seguida, a Delegacia de Acidentes concluiu que esse caso seria doloso, quando há intenção de matar. Depois, houve uma reviravolta para culposo, mas o Ministério Público sustentou a decisão de doloso. Como é que está essa situação? Sim, o posicionamento da acusação, representada pelo Ministério Público, é tentar atribuir a conduta dos acusados na modalidade de dolo eventual. Entretanto, após a instrução processual, respeitando o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Poder Judiciário entendeu, ao analisar cada prova carreada aos autos do processo, que não há nenhum indicativo, além do delito de trânsito, que possa caracterizar a modalidade de dolo eventual. Bom, então, de 0 a 10, qual a possibilidade desse inquérito se transformar novamente em doloso, já que o Ministério Público sustenta a tese? É natural a irresignação de qualquer parte processual que saia desfavorável a uma decisão, mas acreditamos que a decisão da magistrada está devidamente fundamentada nas provas processuais e na lei. E acreditamos que é praticamente irreversível essa decisão. Alguns pontos, Dudu, ainda estão obscuros, se é que podemos falar assim, porque levantou a sociedade, fala, algumas pessoas que inclusive pararam lá, disseram que viram o Louquinho se dirigir até a direção do veículo ou saindo desse veículo. Doutor, para que a gente possa aqui esclarecer todas as dúvidas. O Louquinho estava conduzindo este carro, ele foi até a direção desse veículo, porque ele foi visto, pelo menos as informações extraoficiais. Absolutamente, é certo que quem conduzia o veículo no momento do acidente era o Stanley. Toda a instrução processual apurou essa questão e essa circunstância restou devidamente esclarecida, tanto por testemunhas como por provas documentais, como, por exemplo, as imagens de câmeras de segurança existentes no local, são claras em evidenciar que, após o acidente, quando o veículo repousou, quem primeiro desembarca pela porta do motorista é o Stanley, e é possível verificar que o carro não ficou completamente estacionado. Dessa forma, o Pedro, que se encontrava no banco do passageiro, pulou para o banco do motorista. É possível verificar nas imagens que o freio, a luz de freio é acionada e o carro é então estacionado corretamente pelo Pedro e ele desembarca também pela porta do motorista. Entretanto, isso aí ficou completamente esclarecido na instrução processual, inclusive com o testemunho do policial rodoviário federal que analisou as imagens. Bom, então, mas isso então o senhor está falando para toda essa sociedade, a nossa audiência, de mais de 1 milhão de pessoas, que o Louquinho foi até a direção.
Sim, após o acidente, o Pedro, que é o Louquinho, precisou sentar no banco do motorista, pisar no freio novamente e desligar o carro corretamente. Tá aí, Dudu, portanto, o senhor acredita nessa reviravolta de que eles podem retornar à prisão, inclusive o Louquinho? Nós acreditamos que a decisão da juíza deve ser mantida nas instâncias superiores e, após o trânsito em julgado da desclassificação, o processo deve dar continuidade na vara do crimes de trânsito. Portanto, Dudu, alguma pergunta aí do estúdio? Estamos aqui. Não, a dúvida cruel é o seguinte, o Stanley já foi solto? Já está em liberdade, já foi para casa? Ainda não? Infelizmente, devido ao horário que foi assinado o alvará de soltura na data de ontem, não foi possível a administração da unidade prisional dar cumprimento à decisão judicial. Qual a expectativa do horário agora para a saída dele? Acreditamos que ainda na manhã do dia de hoje deverá ser dado cumprimento a este alvará de soltura, pois é verificado se há algum outro impedimento que possa afastar a soltura dele. Entretanto, ainda há essa possibilidade, então, do impedimento, porque há pouco, o doutor Leonardo, eu conversava com o delegado. O delegado falava que o que ele colheu lá no local, o que ele observou de mais grave na situação, foi que há relatos, e me parece que a polícia conseguiu até comprovar isso com provas, isso faz parte do processo em si, esses dados, de que o carro estaria em zigue-zague. E isso seria até mais grave do que a velocidade que o carro teria alcançado, porque me parece que a via permite velocidade de 60, limite máximo de 60, e o carro estaria acima do limite, mas não numa velocidade muito acima, estava em 74 km por hora quando atingiu as vítimas. Mas o mais grave, segundo o que o delegado relatou, é que esse carro já vinha em zigue-zague. Não se sabe o motivo desse carro estar em zigue-zague, mas isso seria o mais grave. E isso poderia fazer com que o Ministério Público pedisse ou entrasse agora em contato com a Justiça, falando, vocês não devem entender isso como um homicídio sem a intenção de matar, e sim, por conta do zigue-zague, teve a intenção de matar. O que o senhor fala sobre isso? Que você teve acesso a esses dados, né? Com relação ao eventual impedimento que nós mencionamos, de praxe, após chegar um alvará de soltura na unidade prisional, a administração vai verificar se não existe outro mandado de prisão que impeça aquela soltura. O caso do Stanley é um fato isolado na vida dele, ele responde tão somente a este processo e assim que for verificado ele deverá ser posto em liberdade. Já com relação a esse suposto zigue-zague e a suposto excesso de velocidade, isso aí não ficou evidenciado no processo. A perícia que foi realizada ela é inconclusiva com relação à velocidade e esse zigue-zague que está sendo mencionado não restou caracterizado diante da instrução probatória. O que aconteceu foi um único desvio de uma faixa para outra de forma acidental e acabou acontecendo essa tragédia. Dudu, me permita, doutor Leonardo, o senhor acredita que existe algum empecilho a partir de agora, com a fala do delegado, com as autoridades, inclusive o Ministério Público, do impedimento à não soltura do Stanley Gabriel? Absolutamente não. A decisão judicial que concedeu a liminar em habeas corpus deverá ser cumprida, não há qualquer impedimento para a soltura do Stanley e acreditamos que a qualquer momento ele deverá ser posto em liberdade após ser instalado o monitoramento eletrônico. Então, quer dizer, o doutor Leonardo, ele deve, essa manhã ainda, ser liberado. Inclusive, você vai acompanhar essa liberação dele? Vai acompanhá-lo lá na saída ao presídio? É isso, Leonardo? Não, daqui a gente vai se dirigir para uma audiência, mas a nossa equipe que trabalha com a gente vai ter sim alguém acompanhando. Você chegou a falar depois dessa decisão com o próprio Louquinho sobre isso ou não? Apenas fizemos a comunicação, né, de praxe entre advogado e cliente e era uma expectativa nossa, de toda a família também, desde quando saiu a decisão de desclassificação. Doutor, além dele ser liberado, se continua respondendo ainda às questões? Como que fica essa questão burocrática pós-soltura do Stanley? Sim, a prisão do Stanley é uma prisão cautelar, ou seja, uma prisão processual.
ela é uma prisão que acontece antes de uma sentença condenatória. Portanto, após a alteração da acusação de dolo eventual para um crime culposo, esta modalidade é completamente incompatível com a prisão cautelar. E o valor? Porque me parece que vai ter que ser pago, pelo menos para a filha de uma das vítimas fatais, um valor de R$ 1.012 todo dia 5. Esses valores já começaram a ser pagos, só vai ser para a filha dessa mulher ou outras, ou filha da outra mulher morta também está pleiteando essa pensão, esse valor? Ambas as vítimas sobreviventes foram agraciadas com a decisão judicial que determina o pagamento de uma pensão no importe de 2/3 de um salário mínimo. O acusado Pedro, que está em liberdade desde o início do processo, vem honrando com este compromisso. Inicialmente foi depositado um valor na conta da própria família e posteriormente passou a ser depositado e ainda está sendo feito os depósitos em uma conta judicial vinculada ao processo na esfera civil. O que significa dizer, Dudu, são 2/3 do salário mínimo, que corresponde a quase R$ 1.000, não é isso? Isso, essa fração do salário mínimo é uma decisão ainda provisória, o processo civil ainda não se encerrou, ainda vai haver... Então pode ser que eles tenham que pagar uma indenização muito maior, que aí é um valor já fixo nesse processo na área civil. Agora, me parece que o Stanley tem contas bloqueadas e o senhor estava tentando aí o desbloqueio dessas contas até com a justificativa de que iria conseguir ajudar as famílias das vítimas, porque tem uma delas que está em estado vegetativo, precisa de remédio até hoje, essa coisa e tal, e me parece que o senhor estava tentando o desbloqueio dessas contas. Conseguiu esses desbloqueios da conta do Stanley ou não? As contas ainda estão bloqueadas, os bens apreendidos, e tão logo consiga reaver esses valores e seus bens, essa ajuda com certeza será dada em uma maior intensidade. Bom, Dudu, uma outra pergunta, me permita aqui. O doutor Leonardo, após esse habeas corpus ser liberado para que seja posto em liberdade aí o Stanley Gabriel, o Louquinho fez um vídeo com o senhor e os demais advogados que estão nesse caso aí de defesa do Stanley Gabriel. A sociedade, ou seja, os familiares, entenderam como uma afronta. O senhor entende dessa mesma forma? Não. Naturalmente, quem trata a questão de forma emocional, a gente precisa respeitar. Nós tratamos essa questão de forma estritamente profissional e técnica. O nosso trabalho foi demonstrar as provas processuais carreadas aos autos e fazer uma ligação delas com a legislação. E dessa forma o Poder Judiciário compreendeu a tese defensiva, homologou e desclassificou a acusação. Não foi nenhuma comemoração? Em hipótese alguma, o que aconteceu foi tão somente uma manifestação sobre o caso no qual ele nunca tinha se manifestado. Ok, Dudu. Ô, Kilson, falando em família, nós estamos com a família aí de uma das vítimas com o Denis Constantino. É você, Denis, fique à vontade, bom dia. Oi, Dudu, mais uma vez bom dia para você e para todos os nossos telespectadores. Nós estamos acompanhando esse caso desde as primeiras horas do momento amanhã, desta sexta-feira aqui no Bom Dia, Dudu, e eu já estou aqui ao lado do seu Francisco, que é o pai da Cassandra, uma das vítimas desse acidente, e mora aqui com ele, Dudu, as duas filhas da Cassandra, né, uma criança de 11 anos, que inclusive está neste momento acamada, né, se recuperando ainda desse acidente que ocorreu no dia 6 de outubro de 2024, e uma garotinha de 3 anos que também era filha da Cassandra. A gente lembra que também teve a Maria Sueli, que acabou sendo vitimada, né, perdeu a vida nesse acidente que envolveu aí o influenciador digital Louquinho e o seu esposo, o Stanley Gabriel. Vou conversar agora com o seu Francisco. Seu Francisco, como é que tem sido esses dias para vocês, desde o mês de outubro para cá? Como é que tem sido a batalha aí da família? Olha, a gente ainda está muito abalado sobre esse caso que aconteceu, e a gente ainda não está nem muito bem, porque a gente só está bem quando a gente não está assim com o pensamento bolado, porque o que aconteceu, a gente dorme através de remédio. Aí a mulher que ainda está muito assim desabilitada, né? Está muito debilitada por conta desse acidente. As meninas ficam ainda, de vez em quando, chamando a mãe dela, pois a novinha, ela mamava. A maior, a pouca lembrança que ela tem da hora do acidente, mas aí agora ela está se lembrando de algumas coisas do que aconteceu, né? Ainda está acamada.
tá andando assim, ela tá se movimentando, a gente ajudando ela, levando pro banheiro, trazendo, levando lá pra cama, trazendo pra cá pra tentar pra ver o movimento do tempo. E é assim, a gente tá sofrendo muito. Tá sofrendo muito do dia 6 de outubro pra cá. A gente nunca teve sossego na vida. Ainda mais agora que também que sabendo que esses camaradas foi solto, né? Porque ele fica aí toda hora na televisão aí zombando da justiça, zombando das vítimas, né? E a gente vê ele toda hora só colocando vídeo que às vezes não é nem mesmo para colocar, né? Aí fica zombando da família da gente, da família da Marli, e aí fica só mentindo, dizendo que está ajudando isso, está ajudando aquilo, né? E na verdade, meu amigo, aqui a gente está tendo a ajuda de Deus e das pessoas que se comoveu com o acontecido e ajudaram. Isso aí hoje não está mais saindo, não está mais ajudando quase ninguém mais, porque quem dá ajuda ainda tem um velhinho, um senhor lá do Parque Piauí, que nunca deixou de doar as coisas para ela, né? E com isso aí a gente vai se movimentando. Aqui eu só tenho uma renda, e essa renda eu faço milagre para a gente poder sobreviver, porque a menina precisa de tudo, né? Algumas pessoas, de vez em quando, doam fralda, né? Porque ela usa fralda. E é assim, a gente está muito abalado, porque essas pessoas aí que fizeram mal, essas vítimas, essas pessoas, agora ele saiu, aí agora estão todos dois sorrindo da cara da gente. O Francisco quer dizer que de lá para cá vocês não receberam ajuda ou receberam pouca ajuda aí do Louquinho e do Stanley Gabriel? Não, eu vou ser verdadeiro. Com muita assim, ajuda de vocês, da mídia, da imprensa e as outras televisão também, que deram também muito em cima, os canais de televisão, né? Aí se não fosse assim a ajuda de vocês todos, da TV, da imprensa, a gente nem sabia nem como era que era de ser. Porque aí vocês fizeram muita mídia boa, né? Aquilo que é necessário. E aí, ó, resolveram fazer um depósito no dia 14 de janeiro de R$1.000. E nesse aí ficou, e até essa data nunca apareceu nada. Nós estamos em março, então em fevereiro vocês não tiveram nenhum tipo de ajuda aí do casal? Não. Nunca nem procuraram a gente. É isso aí, mentindo, dizendo que procuraram a família, dizendo que já pediu perdão à família, pode ter pedido perdão só para ele. Mas para nós mesmo, ele nunca chegou para mim e falou nada. Nunca chegou para as meninas daqui, para outra minha filha, e para minha esposa, nunca falou nada. Seu Francisco, com relação à garotinha, né, que está ainda acamada de 11 anos de idade, ela tem tido algum tipo de acompanhamento médico? Como é que está o estado de saúde dela? O estado de saúde dela, graças a Deus, ela está desempenhando, está desenvolvendo. Ela está evoluindo muito depois que ela teve alta lá do HUT. Aí ela está fazendo as fisioterapias, com a fonoaudióloga também acompanhando. Não vai sair mais de outro médico, não. Eu vou ter que procurar agora um médico só para me mandar fazer um atestado para poder levar para o colégio, porque ela não está podendo ir. Tá aí, Dudu. Então essa é a dificuldade da família aqui da Cassandra, né, que foi uma das vítimas desse acidente. As duas filhas estão morando aqui com o seu Francisco, que é a esposa dele. Para você ter uma ideia, Dudu, nós estamos aqui na Chapadinha Sul, que fica localizado na BR-316, a saída de Teresina para Demerval Lobão. Aqui tem uma dificuldade com relação a acesso de internet, porque aqui não pega, por exemplo, o sinal de operadora de celular. Então, tem toda uma dificuldade. Essas crianças tiveram que mudar sua rotina de vida depois que a mãe se foi.
ainda tem a família da Marli, que também possivelmente esteja na mesma condição do que aqui a família da Cassandra, que, como o seu Francisco bem colocou, não tem tido, né, uma ajuda contínua do Stanley Gabriel e também do Louquinho, Dudu. Então, Denis, obrigado pelas informações sobre a soltura do Stanley. Nós temos uma reportagem feita pelo Ivan Lima. Vamos acompanhar. Após a desclassificação da imputação de dolo eventual no homicídio para o homicídio culposo no trânsito, nós entendemos que a prisão cautelar ela se tornou desnecessária e até mesmo incompatível com esta nova modalidade de acusação. Os tribunais têm esse entendimento já pacificado que a prisão preventiva ela é incompatível com o crime culposo. E aí impetramos um habeas corpus pedindo que fosse concedida a soltura do Stanley mediante a desnecessidade da manutenção desta prisão. Olha, DENARC deflagra operação e prende 3 pessoas por tráfico nas zonas norte